Bom, pessoal, o lucro líquido da companhia, esses 331 milhões de reais, na verdade, veio aí dos créditos tributários, tá? Na verdade, a empresa teve, né, um prejuízo e as operações da companhia apresentaram um prejuízo de 143 milhões de reais. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar aí hoje sobre Magazine Luiza, terceiro trimestre de 2023. A empresa aí apresentou, né, um terceiro trimestre não tão favorável aí para o seu acionista. As operações da companhia em si deram um prejuízo aí de 140 milhões, 180, se não me engano, depois a gente vai conferir aqui, mas a empresa, no terceiro trimestre, ela apresentou um lucro aí de 330 milhões de reais. De onde que veio esse lucro? Então, esse lucro veio aí, né, de créditos fiscais que a companhia acabou adquirindo aí depois que descobriu uma contabilidade, né, um erro na contabilidade de mais de 800 milhões de reais, o qual, né, agora, né, gerou aí esses créditos para a empresa, né? Agora a pergunta que eu faço para vocês é como que alguém erra uma contabilidade em 800 milhões de reais? Então, é uma situação complicada. Isso veio aí de uma denúncia que foi feita aí em março, abril aí de 2023 e, de fato, né, contrataram aí a PwC para fazer uma auditoria aí na contabilidade da companhia e realmente agora no terceiro trimestre confirmaram que de fato tinha aí um erro contábil gigantesco de 800 milhões de reais. O que pode acontecer amanhã, né? Quando a gente der uma olhada hoje na volatilidade implícita aqui das opções nas puts, né, de Magazine Luiza, a gente viu que a volatilidade explodiu, né? Tinha put OTM hoje sendo negociada aí com 137% aí de volatilidade implícita, tá? As ITM, 15% ITM, estavam aí com uma volatilidade aí de 129%. O que vai acontecer? Muita gente que comprou put de sexta e hoje, né, na segunda-feira, muito provavelmente amanhã, quando o mercado abrir, se Magazine Luiza cair 5, 10%, eles vão perder dinheiro, tá? Então, estudem, tá? Estudem opções aí antes de você montar uma posição. Uma outra coisa que eu não gostei foi esse enrolation, né? Que eles fizeram aqui. Escreveram mais ou menos umas 10 páginas, repetindo 10 coisas consecutivas. A gente odeia essa enrolação. Não colocaram de quanto foi o endividamento da empresa em relação ao EBITDA no release. A gente teve que sair procurando lá no ITR e dificultando, né, a leitura aí para quem é novo no mercado. Mas vamos lá, vamos aí às principais apresentações, né, os principais destaques aí da companhia no trimestre. A empresa apresentou 15 bilhões de reais totais, né, de vendas, um crescimento aí de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apresentou 48 milhões de MAUs, né, que são aí usuários mensais nos aplicativos da empresa, 36 milhões de clientes ativos, 1.303 lojas em 20 estados brasileiros, 430 milhões de pessoas acessaram aí o site, o aplicativo, né, da companhia em setembro de 2023. 11 bilhões de vendas através do e-commerce, um crescimento aí de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e mais de 35% aí em média nos 4 anos, né? A companhia emitiu, né, tem uma emissão hoje de cartões Magazine Luiza de 6 bilhões e 800 milhões de reais em cartões de crédito, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no TPV, totalizou aí 25 bilhões de reais, um crescimento aí de 11% no terceiro trimestre de 2022 e a companhia encerra o terceiro trimestre com 198 centros de distribuição cross-docking. Quando a gente dá uma olhada, a gente rola o release para baixo, a gente continua com a mesma coisa, tá? Já começou lá desde a primeira página, eles estão repetindo isso, aí a gente vai, desce para outro destaque financeiro, no qual que fala do crescimento das vendas online da companhia, no EBITDA que a empresa teve, e fica nessa enrolação aí a vida toda, né? Quando a gente dá uma olhada na divulgação do resultado da empresa, colocaram aqui 14 bilhões de reais, 833 milhões de reais de venda total, um crescimento de 4,8%, a receita bruta teve uma queda em relação ao trimestre anterior, uma queda aí de 1,5%. Totalizou 10 bilhões 571 milhões de reais. Na base dos 9 meses de 22 para 23, teve um crescimento de 2,7%. O lucro bruto teve aí uma leve alta de 7,9%. Saímos aí de um lucro bruto de 2 bi 418 para um lucro bruto atual de 2 bi 609. Base anualizada também cresce 9,4%. O EBITDA da companhia foi de 970 milhões de reais, um baita de um crescimento de 111%. Nos 9 últimos meses também cresceu em 74%. O lucro líquido da companhia, esses 331 milhões de reais, na verdade, veio aí dos créditos tributários, tá? Na verdade, a empresa teve, né, um prejuízo e as operações da companhia apresentaram um prejuízo de 143 milhões de reais. Por quê? De onde que veio isso?
Vamos rolar o release aqui para baixo que a gente vai explicar um pouquinho a mais para vocês. Bom, pessoal, a receita bruta foi aí de 10 bilhões de reais. Impostos e cancelamentos, a empresa teve um custo de 1 bilhão 992 milhões de reais no terceiro trimestre. A receita líquida, que é quando a gente desconta esses impostos e cancelamentos, da receita bruta foi de 8 bi 578 milhões de reais. A companhia teve um custo total aí nas suas operações de 5 bi 969 milhões de reais, que nos leva a um lucro bruto de 2 bilhões 609. Só que aí a gente veio aqui e descontou, né, 1 bilhão 729 milhões de reais de despesas de venda, depois a gente teve despesas gerais e administrativa que totalizaram 358 milhões de reais e teve perda em liquidação duvidosas, né, que totalizaram 77 milhões de reais. Outras receitas operacionais líquidas, 33 milhões, isso aqui acabou entrando para a empresa, equivalência patrimonial, também entrou 5 bilhões e 600. Total de despesas operacionais, 2 bilhões 121 milhões de reais, o que nos leva a um EBITDA de 487 milhões de reais. Só que aí a gente subtraiu, né, dessa conta aí a depreciação e amortização, que totalizou no trimestre 309 milhões de reais, o que nos leva a um EBITDA de 177 milhões. O resultado financeiro da empresa foi de 456 milhões de reais. O que é resultado financeiro? O resultado financeiro é quanto a empresa pagou de juros aí no trimestre. A empresa nesse trimestre ela pagou aí 456 milhões de reais, o que nos levaria, né, a um prejuízo operacional de 278 milhões de reais. Só que entrou para a empresa esse crédito tributário aqui, no qual está aqui, né? Ajuste em eventos não recorrentes. Entrou um crédito tributário de 523 milhões de reais. E quando a gente subtrai esses 523 milhões de reais desse prejuízo operacional de 278 milhões de reais, a gente chega, né, a esse lucro atual da companhia de 331 milhões de reais. Então é daí que vem o lucro, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Será que CVM, essas auditorias, né, que são aí contratadas para fiscalizar as empresas, elas não estão acompanhando de fato essas empresas? Porque outra pessoa de fora conhece a fraude, conhece, né, a criatividade contábil que a companhia teve para chegar ali naqueles resultados, e muitas das vezes o mercado acaba crucificando muito esse tipo de companhia, tá? Então é uma empresa aí que muito provavelmente vai ser muito penalizada amanhã, mas a gente já viu também algumas empresas que resolveram, né, todos esses problemas aí com fraude, e no dia seguinte, né, amanheceu caindo ali 5, 10%, na parte da tarde estava subindo 20%. Então o mercado é um local totalmente insano, difícil da gente chegar, né, a ter uma conclusão para onde vai o preço de Magazine Luiza, mas mesmo assim, né, é um papel que eu, sinceridade, eu prefiro ficar longe de um tipo de um papel com essa volatilidade toda, igual a companhia vem apresentando aí nos últimos meses. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente sempre responde todos vocês.